Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para fazermos a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado especial, pegue sua Bíblia, porque nós iremos fazer o estudo com base na Palavra de Deus, como você já sabe, né? E essa semana nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Tem sido um estudo muito bom, né? Muito agradável. A gente tem aprendido muito com esse estudo aqui do livro de Êxodo, né? Com essa história maravilhosa que foi a libertação que Deus fez do seu povo lá da escravidão do Egito. Então já fique aí, aproveite, já interaja conosco, deixe seu comentário, conta pra gente como é que foi sua semana, como é que você tá bom? E nós iremos com certeza sermos abençoados com esse estudo maravilhoso da palavra do Senhor. Hoje eu conto com a presença do nosso querido irmão Wagner. Prazer a todos, que se vocês possam aí estar curtindo, compartilhando, né? Enviando esse vídeo, nesse link aí para muitas pessoas que vocês conhecem, para que essa bênção possam chegar a vários lares, né? Muito bem, irmão Messias. Bom dia, Feliz Sábado, estamos aqui para estudar um pouco mais aqui, numa semana maravilhosa, uma semana de oração aqui, reencontro, Deus operando maravilhosamente na vida de pessoas para a salvação. Isso é muito bom, isso traz uma grande satisfação a nós e também ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui. Muito bem. O nosso objetivo aqui é compartilhar com você que nos acompanha aí no YouTube, no Instagram, a palavra de Deus. Nosso objetivo é esse. Pessoas que já são adventistas gostam de assistir nosso canal, porque quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente aprende. Você que não é adventista também é muito bem-vindo e com certeza você será muito abençoado acompanhando o conteúdo desse canal, porque aqui a gente trata da palavra de Deus, ensinamento bíblico, independente se você faz parte da escola sabatina ou da escola dominical. Eu acredito que as duas escolas estão estudando a palavra de Deus com o intuito de levar o conhecimento de Deus para você, e o objetivo final é salvar almas, né? Trazer almas para Jesus. Então, sinta-se acolhido, sinta-se à vontade, participe conosco. É muito importante. Uhum. O tema, a lição da semana, é a lição número 3, né? Do trimestre, né? Do estudo do livro de Êxodo. E o título diz o seguinte: começo difícil. Nós vimos aí nas duas últimas semanas que Deus ele se apresentou para Moisés, né? Houve ali uma tentativa de exterminar com os filhos dos hebreus, os filhos do sexo masculino, porque o inimigo sabia que havia uma promessa de um libertador. Então Moisés ele teve a vida preservada por Deus, né? E ele, durante a sua fase adulta, ele fugiu para o Egito, para o deserto, e lá ele teve um encontro com Deus. E Deus deu uma missão para Moisés. Ele relutou, mas ele acabou aceitando essa missão. E aqui a gente vai ver que o começo dessa missão foi muito duro, né, Messias, né, Wagner? Muito difícil, muito complicado. E é isso que nós iremos estudar. O verso da semana, ele se encontra em Êxodo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu gostaria que Messias fizesse uma oração para que nós iniciássemos o nosso estudo. E depois Wagner lê o verso para a gente. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nosso querido Jesus, que é o nosso bendito Salvador vindouro, nosso querido Espírito Santo, nosso Consolador. Graças te damos, bondoso Deus, por tudo, por mais semana e pelas bênçãos, Senhor, que temos contemplado. A realização maravilhosa, Senhor, da tua graça que se manifesta salvadora a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui para fazer essa recapitulação e que o Santo Espírito, nosso professor por excelência, se faça presente aqui, iluminando nossa mente para que nós consigamos passar essas verdades tão essenciais para a nossa salvação e para a libertação total e completa do pecado. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Você lê o verso para a gente, vai? Leio sim. A minha versão aqui no capítulo 5, verso 1 e 2 diz bem assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Um verso muito impactante, né? Porque a gente vê aí claramente uma afronta direta ao Deus, o único Deus verdadeiro. E Faraó diz, ele diz abertamente, né? Ele como líder daquela nação, ele fala assim: quem é o Senhor? Quem é Deus?
para que eu ouça e para que eu deixe Israel. Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel. Olha que desafio, né? Que afronta. No nosso contexto aqui, Fábio, a gente percebe que o Senhor aqui não está na nossa concepção ocidental hoje de Senhor, né? Como se fosse nós nos retratássemos a uma pessoa mais velha, né? Sim, um próprio tratamento, né? Isso. Aqui, quando ele fala o Senhor, quando Moisés fala que o Senhor, Deus de Israel, ele está retratando da forma que Deus ele se revelava, com o nome que Deus ele se revelava ao povo, que posteriormente veio sendo traduzido como Senhor, né? Exatamente. Mas ou era Adonai ou Elohim, mas essa concepção é muito mais profunda, né? Exatamente. E aí, assim, no contexto aqui da introdução, de relatar como o começo difícil, a introdução vem relatando justamente para nós que como o que eles passaram, como foi uma situação nada fácil, né? Sim. Porque decidir seguir a Deus e seguir os preceitos dele e seguir essa ordem dele, né? Seria um começo muito complicado, até não só por Faraó libertar o povo para poder fazer esse sacrifício, que primeiramente eram de 3 dias, mas também do povo de Israel se desligar do Antigo Egito, das paixões do Antigo Egito, né? Daquele trabalho que eles foram durante 400 anos ensinados a viver como escravos, né? E sair para viver como pessoas libertas, né? Uma parte muito interessante da introdução que eu queria ler, que fala bem aqui assim, ó. Muitos acreditam que ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas felicidade e sucesso. No entanto, esse não é o caso, como a Bíblia demonstra. Às vezes surgem, eu ainda substituiria isso aqui, né? Por às vezes não, por sempre, né? Surgem obstáculos e novas dificuldades. Isso pode ser frustrante e levar a questões complexas, que nem sempre têm respostas claras ou não tem nenhuma resposta. Exatamente. Né? Não é fácil, não. Quando a gente, né, Messias, quando a gente decide obedecer a Deus, ao chamado de Deus, a gente imediatamente se coloca como um adversário do inimigo. O inimigo, nós nos tornamos seu inimigo. Isso. Quando nos colocamos ao lado de Deus, para ficar mais claro, que eu dei uma enrolada aqui, quando nos colocamos ao lado de Deus, automaticamente nos tornamos alvo do inimigo. É isso que acontece. E aí as coisas começam se tornam difíceis, né, Messias? Isso. E os que confiam em Deus enfrentarão provações. O curioso, igual você falou, Fábio, que Moisés estava no deserto, Deus apareceu para ele e falou para que ele voltasse para o Egito e libertasse o povo. Deu os sinais, né, que ele deveria fazer, tanto na presença do povo como de Faraó. Sim. E assim ele fez. E nesse episódio, tanto Moisés e Arão, como também o povo, criaram muitas expectativas, sabe? De início, né? O Senhor vai nos libertar. Eles acharam que aquele momento ali seria da sua libertação logo imediata. Exato. Mas só quando, aqui que a gente leu aqui do capítulo 5 de Êxodo, que Moisés se apresenta a Faraó e fala que Deus pediu para que libertasse o povo apenas por 3 dias no início, né? Sim. E Faraó afrontou Deus, confrontou Deus, né? E isso está ligado à soberania, sabe? Sim. Porque, olha bem, Faraó era o soberano do Egito, era considerado como um deus. Deus vivo, exatamente. Um deus, né? Quer dizer, o filho de um deus, né? Lá no Egito, a divindade superior se chamava Ra. Exatamente. Deus Sol, não é? Isso. Curioso que todas as nações pagãs têm o Deus Sol, né? O Sol como um objeto de adoração. Sim, que eles adoram, veneram esse Deus no primeiro dia da semana. Exatamente. E isso não é diferente lá no Egito. Então esse Ra, esse Deus Sol, era o Deus dos egípcios. E ele estava confrontando a soberania do Deus verdadeiro, que é o Deus criador dos céus e da terra, que estava ali com o povo dele preso
Então, quando ele afronta Deus com essas palavras, quem é o Senhor? Não no sentido que ele não sabia, não conhecia, Sim. mas de afronta mesmo. Não é? Exatamente. A gente vê, e isso aí fez com que ele se decepcionasse, os hebreus se decepcionassem, né? Que a gente vai ver aqui nas outras partes aqui de segunda-feira, né? Como ficou difícil para eles, né? Em vez deles serem libertados, eles ficaram mais escravizados ainda. Não é? Mas isso é tema para as outras discussões nossas aqui. É isso mesmo. E como Wagner mencionou, e Messias também complementou muito bem, na cabeça de Faraó, ele era o Senhor, né? E como Wagner falou, a palavra Senhor vem de Adon, né? Adon, Senhor. Adonai, o meu Senhor. Então, quando Faraó diz assim, quando Moisés diz, ó, o Senhor mandou que você deixasse o seu povo, o povo de Israel, e ao deserto. Interessante que Deus não pediu, de início não pediu a Faraó para libertar o povo de uma vez por todas, para o povo voltar para a terra de Canaã. Ele pede que o povo vá até o deserto, sacrificar ele durante 3 dias, e depois retornar. E Faraó não deixou. Isso aí mostra para a gente o endurecimento do coração de Faraó. Porque ele, a princípio, ele disse que não conhece o Senhor. Ele sabia que existia um Deus que criou os céus e a terra, e que realmente é o Senhor, é o dono de todas as coisas. Mas ele diz assim, quem é o Senhor para que eu ouça e deixe o povo de Israel? Não conheço o Senhor, nem deixarei. Ou seja, ele deixou claro que o único Deus que ele reconhecia era ele próprio. Como o Messias falou, o Deus Ra tinha um filho que era Horus, né? E o faraó era considerado o Horus vivo na terra. Isso. Então ele se considerava um Deus. Ele dizia, não, aqui não tem outro Deus senão eu. Eu não vou deixar vocês ir, não conheço esse Deus de vocês e nem vou obedecer. Então o conflito é aí. É por isso que ele endureceu o coração, não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, ele já estava com o coração duro. Só essa frase aqui já mostra que ele tinha dureza de coração, eu não conheço o Senhor. Isso. Então daí já começa a dificuldade que Moisés teve no início ali da jornada. E aqui, voltando, né? Quem é o Senhor, que a gente está lidando aqui da parte de domingo, né? E aqui fala assim, quem é o Senhor? Perguntou Faraó. Não com o desejo de conhecê-lo, mas como um ato de desafio ou até de negação de Deus, a quem ele admitia não conhecer, quase como se orgulhasse disso. Então, como você falou, ele se considerava um Deus, e essa fala de Moisés levada a ele desprezou totalmente o conceito de um Deus verdadeiro. Sim. Quer dizer, ele estava se colocando no lugar de Deus. Exatamente. É isso mesmo. No lugar de Deus. E eles eram assim, né? O povo egípcio, naquela época, a gente pensa que o faraó vivia em palácios, né? Em grandes palácios e tal, grandes monumentos, e era totalmente o contrário. Eles veneravam tão grandemente essas divindades, como Ra, né, que era o Deus Sol, que eles viviam em casas simples, até mesmo o próprio faraó, mas só que toda a beleza das construções faraônicas eram dedicadas aos deuses. Aí aquelas grandes construções que vimos no Egito, a gente pensa que os faraós moravam lá. Não. Os faraós moravam em casas simples também, não simples como a do povo, mas não era aqueles grandes palácios. Então isso denomina o poderio que o faraó ele tinha e que ele se todas aquelas construções, aquilo dali era na cabeça dele era como se ele tivesse todo o poder por tudo que eles construíram, tudo que eles construíam, todo o domínio que eles tinham. Isso daí fazia, como o Fábio falou também, isso aí fazia eles se sentirem o próprio Deus. Estavam ligados automaticamente à divindade. Tinham muitos magos que realizavam muitos poderes ilusionistas, né? E também não eram só ilusionistas, eram poderes mesmo satânicos. E a gente percebe que isso daí fazia ele não enxergar que outro Deus poderia fazer isso. Exatamente. Foi quando, como a gente vê aqui o prosseguir das pragas, né? E aí foi que ele se deu conta de que os deuses deles não tinham mais poder, né? E tem um detalhe que essa fala de Faraó, quem é o Senhor, ou seja, isso aqui expressa ateísmo, né? Quando ele diz quem é o Senhor para que eu ouça, eu não conheço o Senhor, ou seja, não há Deus além de mim. Ele diz, né? De certa forma. Então, isso aí foi lembrado lá em Apocalipse, né, Messias? Isso. Quando
ali tratando-se da besta que sobe do abismo, e ali é comparado duas cidades, Egito e Sodoma, que foi onde houve a maior expressão de ateísmo, né? Tanto no Egito quanto em Sodoma. E essa besta que sobe do abismo, que nós historicamente acreditamos que seja a cidade o país da França, né? Isso. Ele adotou essas duas características, o sodomismo e o ateísmo, na época da Revolução Francesa. Então foi lembrado isso lá no Apocalipse, né? Sim, no Apocalipse 11. E aqui na lição, fala um pouquinho disso que você comentou aí, Fábio, diz assim, ó, de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, a qual nós estamos estudando, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, ou seja, a França, que é essa besta, né, lá do Apocalipse 11, lá, que fala que a besta que subiu do abismo, expressaria igual negação às reivindicações do Deus vivo, manifestando idêntico espírito de incredulidade e desafio. Então, esse episódio aconteceu na Revolução Francesa. O povo oprimido, uma religião falsa, oprimia o povo, extorquia do povo, exercia todo o seu domínio sobre tudo e todos, sobre os monarcas, inclusive, tudo isso aí. Isso aí foi fazendo com que as outras pessoas das outras classes ficassem revoltadas e planejaram essa revolução, chamada de Revolução Francesa. Exatamente. Isso. E derrubou esse poder, não é? Que na Apocalipse fala de ferida mortal, né? Uhum. Ferida mortal, isso foi em 1798. E eles colocou a razão como Deus. Prenderam o Papa, né? Prenderam o Papa, colocaram a razão como Deus e eles afirmaram isso aí, que não existia Deus, que a razão era o seu Deus, a razão era o Deus, e eles até pegaram uma mulher, né, uma mulher prostituta, e saíram desfrutando com essa mulher e declararam essa mulher como a deusa da razão. A única deusa que... eles diziam o seguinte, se existe uma deusa que devemos adorar, seja a razão. Isso. E aí colocou acho que uma atriz, que também era prostituta, Sim. seminua, desfilando pela a cidade de Paris, e entrou, se não me engano, na Catedral de Notre Dame. E lá ela foi instituída como a única deusa, a deusa da razão. Isso. E a França é, historicamente, o único país que, por decreto legislativo, afirmou que não existe Deus. E outra coisa que eles fizeram também, eles mudaram a semana de 7 dias para a semana de 10 dias. Sim. Não é? O casamento não passou a ser uma coisa sagrada, sim um contrato. Um contrato. Um contrato, né? E o povo estava liberado para fazer toda e qualquer tipo de orgia, devassidão, tudo. Concluindo aqui, o país chegou na completa ruína. Exatamente. Ruína, porque quando você tira Deus de cena, aí quem toma conta de tudo é o diabo. E o diabo não gosta de ninguém. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele não gosta de ninguém. Exato. Né? Então, isso foi um prejuízo enorme para a França, esses dois lados aí, do ateísmo e também dessa liberalidade, né? dessa liberalidade sexual, moral e tudo. Isso mostra para a gente, né, Wagner, como você tinha comentado mais cedo, que, querendo ou não, nós estaremos sobre o domínio de um Senhor. Se não for o Senhor Deus, será o Senhor inimigo. A gente vê, por exemplo, você estava falando da questão desse poder que operou e fazia o que queria. Eu lembrei da palavra de Daniel quando disse sobre Nabucodonosor. Ele matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A uns exaltava e outros humilhava. Esse poder também ajuda da mesma forma. Essa religião falsa que se apoderou do cristianismo, ajuda dessa forma, matou muita gente. Ele estabelecia rei, derrubava rei, humilhava uns e exaltava outros. Então, isso mostra que por trás de todos esses poderes que oprimiu o povo de Deus ao longo da história, está o poder de Satanás agindo dessa forma. Ele usa ferramentas. Uma hora ele usa a religião, uma religião apostatada, aí vai a outro extremo, o ateísmo. Foi assim que aconteceu. Ele utilizou-se dessa religião até o povo não aguentar mais. Foi. Aí agora ele leva o povo ao outro extremo, não a Deus, não a religião. Ateísmo puro. Então olha como Satanás ele é sujo. Né? Como diz, né? Aqui, antes você vai falar. Ele é 8 e 80. Exatamente.
E assim, eu vejo assim que a gente não pode parar para analisar que o ateísmo ele é uma causa em si própria, né? O ateísmo, eu até relevo um pouco a atitude de muitas pessoas, né? Porque que aprovaram o ateísmo na França, até porque assim a gente sabe que uma questão pode levar. Eu quero parar para os irmãos analisarem. O extremismo, ela é o lado da verdade que ficou louco, É, certo? Tanto de um lado como do outro. Às vezes nós nos pegamos muito severamente em defendendo algumas questões. Porém, assim, se naquela linha tênue você não equilibrar a sua razão, você vai acabar pendendo para esse lado da verdade que ficou louco e perder a sua razão. exatamente. Até na própria certeza e na própria realidade e na própria razão. Então, assim, quando a religião ela se tornou, né, na Idade Média, ela se tornou o ápice de toda a razão, Hegemônica? exatamente. Quando ela dominou religião e política e que ela matou, assim, a igreja medieval, quando ela deu liberdade para que muitas pessoas morressem e fossem mártires, isso daí levou que algumas pessoas levaram a várias situações. Há muitas pessoas discordarem da igreja medieval e terem a sede de abraçar a palavra de Deus, a Bíblia, e procurar esmiuçá-la, nem que seja em pequenos pedaços de papel, como os calvinistas faziam, Os valdenses. os valdenses também, e aí também como levou muitas pessoas ao outro extremo, a desacreditarem de que esse Deus era um Deus supremo, era um Deus benigno, era um Deus assim de misericórdia, porque esse Deus estava sendo representado por uma instituição que provocava grandes atrocidades. Quando não provocava, permitia ou lavava as mãos sobre algumas atrocidades que aconteciam na Europa. Então, isso levou muito grandemente à explosão do ateísmo. Sim. E aí, a gente teve muitas teorias nesse período que se levantaram. Napoleão ele não só prendeu Pio VI, como também o sétimo. Aniquilou e sufocou qualquer ato de religião na França e em grande parte da Europa. Pouco tempo depois veio Marx e no mesmo período veio Charles Darwin. E aí nesse período aí também Karl Marx e Engels eles eram amigos, né? Um fazia parte da família do outro ali, frequentando uma casa do outro. Então as pessoas começaram a acender essa sede por razão e somente razão. E se esqueceu do que significa a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Porque antes uma religião deturpou completamente aquilo que Deus ele queria fazer. Exatamente. Então, assim, Engels ele era um cara filho de grandes empresários, aristocrata e tal, e Marx era um grande pensador e amigo dele. Então Engels deu impulso e força para que Marx pudesse ascender no século XX, século XIX, quer dizer. Então, nesse período aí, a gente começa a analisar que uma coisa foi desequilibrando a outra, mas igual o povo de Israel no Egito. Dentro de toda aquela devassidão do Egito, Deus ele foi sempre permanecendo com aquele povo. E isso não com a razão nem da extrema religião e nem do extremo ateísmo, mas sim com equilíbrio. As pessoas tendo sede pela a verdadeira religião, a verdadeira crença em Deus, a verdadeira busca, né, por estar devotando a verdadeira crença a Deus. Né? Muito bem, é isso mesmo. E a gente vê que em todas essas situações aí, Wagner, sempre tem um inimigo agindo por trás, tentando ele
tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo. Destruir o povo e colocar a culpa em Deus. Igual você estava falando, uma religião falsa, que o povo já estava abominando essa religião, porque estava sendo oprimido por ela, ali não mostrava o verdadeiro Deus. Pelo contrário, utilizava-se do nome de Deus, mas mostrava o caráter do inimigo, porque é o inimigo que persegue e destrói. Deus é um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que é justiça também, mas ele sabe fazer a justiça dele. Ele é justo, ele não é tirano. Então, Satanás usurpou o cristianismo e mostrando ali as suas garras e colocando a culpa em Deus. Por isso que o povo se revoltou e não aceitou mais a religião e houve tudo isso aí. E aqui na parte de segunda-feira, continua falando sobre o começo difícil e a gente viu que Moisés, ele teve muita dificuldade e chegou ao ponto de querer desistir. Ele deu algumas desculpas novamente, né, Messias? Não, sim, mas eu mande outra pessoa no meu lugar. Aqui, a gente vê aqui, a partir do verso de Êxodo 5, 33, o que aconteceu aqui. Vou ler aqui rapidamente, que diz assim. Verso 6. Naquele mesmo dia, pois, que Moisés apresentou a Faraó e falou, né? Aqui está se tratando do mesmo dia. Diz assim. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não mais torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então a gente vê aqui que o Faraó, ele falou: não, esse povo está ocioso, por isso que eles estão querendo aí sair e celebrar a festa com o Deus deles. Então vamos aumentar o trabalho deles. Lá no Egito, a obra principal que os hebreus faziam eram os tijolos para construir os templos, sabe? Sim. Os templos para esses deuses falsos aí. Eles fabricavam esses tijolos, então para que o barro tivesse liga, eles usavam a palha. Sim. Aí, mas essa palha, quem forneciam eram os egípcios, né? Os egípcios eles compravam, né? Ali era uma coisa que compravam, né, para fazer. Mas agora não. A partir disso aí, eles tinham que ir correr atrás da palha, fazer os tijolos e que a quantidade fosse a mesma de antes. Sem diminuir a quantidade, né? Isso aí era totalmente impossível. Exatamente. Aí eles saíam para ver se arranjava, não palha, mas aqui fala restolhos. Eles pegavam os restolhos lá para fazer e não conseguiam. O que encontrava pela frente ia juntando. E por causa disso eles eram o quê? Eles eram açoitados, oprimidos e em vez de estar libertos, cada vez mais eles se viam na escravidão absoluta. E isso aí trouxe revolta. E aqui no verso do capítulo 5, verso 21, olha o que eles falam para Moisés. Ó. Diz assim, ó. E lhes disseram, os hebreus, ó, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Já pensou? Ou seja, parece, né, Wagner, que houve um efeito colateral. Parece não, com certeza houve um efeito colateral. A intenção de Moisés, cumprindo a ordem de Deus, era libertar o povo, mas agora parece que Faraó estava endurecendo mais ainda a escravidão do povo. E o povo se revolta contra Moisés, e Moisés ele corre aos pés do Senhor e diz: meu Deus, por que o Senhor fez isso? Tem até uma frase aqui na Bíblia que ele diz assim, ó: desde que eu fui falar a Faraó em teu nome, ele tem castigado o teu povo e o Senhor nada faz. Aí é o momento que Deus fala assim: pois agora você verá o que eu irei fazer. Com mão poderosa libertarei o meu povo, com mão poderosa ferirei o Egito. Então parece que chegou o momento, né, Wagner Messias, de Deus falar assim: agora chega, meu povo vai ser liberto. Está no verso 22, Wagner, se você quiser ler, até pode ler. Lê aí para nós. Não, você pode ler, Messias, que eu vou comentar? Você quer ler? Pode ler. Disse assim: então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome,
ele tem maltratado este povo, e tu, olha o que Moisés fala, de nenhuma sorte livraste o teu povo. Acusou a Deus, hein? E aí assim, bora parar para analisar. Desde o que assim, eu fico começando a juntar os quebra-cabeças, né? Desde quando Deus ele falou com Moisés na sarça ardente, ele deu ordem a Moisés para mostrar os sinais, Sim. certo? Isso aí tanto a mão ressequida quanto a serpente e posteriormente a água se tornando sangue. Mas olha só, o Faraó tinha tanto poder, quando Moisés e Arão chegou até Faraó, por que motivo? O Faraó tinha tanto poder, por que motivo não pegou e matou Moisés? Vou matar esse homem aqui, vou matar Arão também, porque mandar eles serem degolados, queimados, enforcados, o que for. Vou me livrar deles aqui porque eu sou o Faraó, eu sou o rei do Egito. Só que tinha uma coisa, o Faraó naquela época, eles tinham os seus magos, os seus sábios, né? os seus encantadores. E uma coisa que qualquer líder de nação naquele período ele tinha grande respeito era sobre as pessoas que eram líderes de forma religiosa. Pessoas que representavam deuses. Quer seja tipo de sacerdote, né? Isso, quer seja da linha deles ou quer seja de outra linha. Porque Deus ele falou, olha, apresente a mão e depois põe de novo no seu peito e você vai ver o milagre. A questão da lepra, né? E a serpente. Quando o Faraó viu que a serpente engoliu as outras, falou, esse homem aqui é diferente, não posso tocar nele. Senão Moisés e Arão teriam sido mortos. Mas só que agora, por mais que Moisés ele criou forças, quando ele viu o povo sendo oprimido em dobro, Moisés ele deixou de ter uma luta não só com Faraó, mas começou a ter uma luta agora com os líderes de Israel. Exatamente. Porque agora os líderes de Israel falou, rapaz, você se levantou contra nós. Você se levantou contra Faraó. Você mostrou sinais. Deus mostrou sinais através de você. E agora Faraó está nos oprimindo e não estamos vendo nada. Aí é quando entra esse verso aqui do capítulo 6, versículo 1, né? O qual o Fábio falou, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Só era questão de tempo. É como no começo da lição a gente viu aqui, muitas situações, até mesmo que nós passamos, e que é representado aqui muito bem pelo povo de Israel, é só questão de tempo. Tempo de Deus, né? É só o tempo de Deus. Exatamente. E no caso aí tem um detalhe, quando Moisés ele se apresenta a Faraó, ele busca ali de forma amigável, né, mostrar para Faraó que o povo de Deus, o povo hebreu adora a Deus, né, e pertence a Deus, é questão de posse. Mas aí o Faraó ele não ouve Moisés e não atende ao pedido de Deus. E isso mostra que a dureza de coração de Faraó chegou tão grande que Deus falou assim, então o momento é esse. Eu tentei de forma pacífica libertar meu povo. O Faraó não quis. Então eu vou agora usar meu poder para fazer com que ele entenda que o único Senhor aqui sou eu. É por isso que várias vezes a gente vê ao longo desse capítulo de Êxodo, Deus falando assim, eu sou o Senhor. Inclusive ele fala para Moisés, vai até o Faraó e diz, eu sou o Senhor. E aí Deus, ele pega, como Moisés ele estava relutante, Deus coloca Arão como profeta de Moisés e coloca Moisés como se fosse o Deus para Arão, para que falasse, colocou Moisés como Deus sobre Arão e Faraó, para que falasse o Faraó, e Deus usou o seu poder, através de Moisés e Arão, para realmente fazer com que Faraó libertasse o seu povo lá da escravidão do Egito. Então Deus ele tentou de forma pacífica até onde ele pôde. Quando ele viu que a partir dali Faraó não iria ouvir mais a Moisés, que chega um momento que ele começa a ameaçar. Lá no finalzinho, na 9ª e na 10ª praga, ele falou, se você aparecer na minha frente, eu lhe mato. Não foi? Agora sim, que ele ia matar. Ele ia matar.
Então Deus ele viu que dali para frente tinha que ser na força. E aí ele começou. Aí começaram as pragas, né, que a gente vai ver nas próximas lições. Exatamente. A gente, aqui na parte de texto, a gente vê aqui, né, o eu divino, justamente sobre essa situação aí, né, Fábio, que você relatou e que vem falando assim, ó, pobre Moisés foi criticado pelo faraó e depois seu povo quase o amaldiçoou, né? Exatamente. O povo não estava tendo aquela fé, também 400 anos como escravos não era fácil, né? Eles permanecerem com a mesma fé da qual eles chegaram no período de José, né? E diz-me assim, diante disso Moisés se queixou, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar o teu nome, ele tem maltratado este povo. Tu nada fizeste para livrar o teu povo. Moisés ficou descontente com Deus e nessas circunstâncias isso é compreensível. Eu falo para analisar que isso aqui se assemelha a muitas condições que em muitas situações nós vivemos, né? Com certeza. A gente está falando com algumas pessoas aqui que nos assistem e às vezes nós chegamos no ápice de muitas situações que estamos passando, quer seja familiar, financeira, ou até mesmo lidando com o pecado, né? Que às vezes a gente não sabe como se sair. Mas muitas vezes, como aconteceu com o povo do Egito, a resposta não é tardia, a resposta é no momento certo, né? Quando o faraó ele começou a ver as pragas que iriam caindo, ele começou a se dar conta que não estava lidando com qualquer pessoa. Exatamente. Em qualquer situação. Mas a resposta de Deus foi poderosa demais. Você terminou? Eu acabei. Não, pode. E tem um detalhe, quando o faraó diz assim, eu não conheço o Senhor, ele na verdade conhecia. Sabe por quê? Por mais que diz aí que morreu o faraó e o faraó que veio não conhecia Moisés, José e tal, mas a história ficou registrada lá. E eles guardavam as histórias. Como que José, usado por Deus, ele interpretou o sonho de faraó, daquele faraó da época, e ele fez com que o Egito prosperasse, que várias das nações ao redor foram vendidas a troco de comida para o Egito. Por isso que o Egito se tornou esse poderio tão grande. Isso. Então eles conheciam o poder do Deus verdadeiro. José ele falou que há um Deus no céu que faria favorável ao faraó com relação ao sonho. Então eles conheciam que havia um Deus, não era só o Deus deles. É o Deus que criou os céus e a terra e que revela os sonhos e mistérios. Então eles conheciam, sim. Né? Exato. Moisés ele ficou 40 anos sem pisar no Egito. E em 40 anos eles não esqueceriam quem era Moisés. Pois é. Quem era a mãe de Moisés. Sim, sim. A qual que Arão estava vivo, exato, os pais estavam vivos, né? Exatamente. Então assim, a gente se dá conta de que Faraó também ele tinha medo de que Moisés ele se levantasse como um novo faraó, né? E esses medos, essas coisas que iriam acontecendo, foi o que fez, como Deus já havia falado, que endureceria o coração de Faraó, né? Exatamente. É você que nos acompanha, deixe seu comentário, participe conosco, se tiver um pedido de oração, tiver um agradecimento a fazer, fique à vontade, interage aí conosco. E aqui na parte de quarta-feira, fala sobre uma relutância que Moisés tinha, né? A desculpa que ele deu, mas Senhor, eu não sou bom eu não sei falar, eu sou pesado de boca. E aí foi onde Deus, eu fico pensando assim, Wagner Messias, Deus ele fez um preparo com Moisés, né? Primeiro ele preservou a vida ali no seu nascimento, porque antes de nascer ele já estava ameaçado de morte. Preservou, fez com que ele fosse criado pela mãe até os 12 anos, depois foi criado pela mãe egípcia, adotiva. Aos 40 anos ele se revolta, ela mata um egípcio, foge para o deserto. No deserto ele fica como criador de ovelhas, assim como foi Davi. E a maioria dos patriarcas, Abraão também era criador de ovelhas. Isso tudo foi um preparo. Aí chega no momento crucial, no tempo de Deus marcado, ele se apresenta para Moisés, aquele que ele vem preparando ao longo de, 80 anos? Sim. E aí Moisés fala assim, não, Senhor, manda outro no meu lugar. E aí Deus, com paciência, ele fala, eu não tenho mais 80 anos para preparar uma segunda opção. Fala, não, beleza. Ele ainda fala, mas quem foi que criou o homem? Quem foi que criou a boca? Quem fez o homem falar? Ele fala, não, tudo bem. Você vai... seu irmão, Arão, olha que Deus já tinha uma segunda opção. Seu irmão, Arão,
ele está vindo ao seu encontro. E ele falará por você. Você será para ele como Deus e ele será o seu profeta para se dirigir ao faraó. Então Deus, ele nunca é pego de surpresa. E assim, se Moisés batesse o pé e falasse, eu não aceito, Deus iria respeitar e com certeza ele poderia chamar Arão ou qualquer outro que ele já vinha preparando também. Que a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê que Deus, ele é assim. Ele chama e respeita e obedece. Alguns até afirmam que Jonas, ele foi contra a sua vontade, mas não. Jonas, ele tinha assumido um compromisso com Deus. E depois ele tentou desistir. Tanto é que no finalzinho, no último versículo do capítulo de Jonas, ele diz assim, Senhor, na hora que ele ora reconhecendo a soberania de Deus e que ele estava errado, ele diz assim, aquilo que eu lhe prometi, irei cumprir. A gente não sabe o que foi que ele prometeu a Deus. Então ele já tinha feito um compromisso. Primeiro que ele era profeta. E profeta ele tem que... é o porta-voz de Deus. Então se ele fez um compromisso com Deus e tentou desistir, é por isso que Deus fez tudo aquilo, o mar se agitar, ele cair no mar e ser engolido por um peixe, para ele reconhecer que ele que estava errado. E a missão dele era salvar, não era uma missão qualquer, era salvar, assim como Moisés, né? Isso. Sobre aqui, não sei falar bem, a gente pode notar aqui duas características de Moisés. Moisés, ele, assim, os estudiosos falam, né, que ele tinha um problema na fala, né? Assim, era uma pessoa que não falava assim corretamente, né? Tinha um certo empecilho, né? Gagueira, possivelmente, né? Uma leve gagueira, vamos dizer assim. Mas não apenas isso, sabia? Esses 40 anos que ele ficou fora lá do Egito, ele esqueceu o idioma egípcio. Esse, na verdade, esse daí que era o motivo, né? Por isso que ele fala, eu não sei falar bem. Então ele tinha esquecido, ele não sabia. E naquele tempo, né, não tinha como uma pessoa... Ele tinha que aprender, ser ensinado, e ele esqueceu. Então ele apresentou essas duas dificuldades. Exatamente. Né? Tanto da própria pessoa dele, da fala dele, como também a língua que ele tinha esquecido. Mas essas duas desculpas aí, Deus já tinha providenciado todas as coisas para que aquilo fosse superado. Depois, para você ver, Moisés não precisou mais de Arão, ele mesmo falava com o faraó. É isso que eu ia comentar. Eu acredito na segunda versão. Eu não acredito que ele tinha uma gagueira? Problema físico na voz. Ele tinha essa dificuldade, porque como ele ficou 40 anos em Midian, ele não praticou o egípcio e perdeu um pouco. Isso acontece com todo mundo. Esqueceu, né? E Arão, como ele estava lá no Egito, ele estava praticando o egípcio. Ele tinha facilidade. E o egípcio, ele não era... Apesar de que os hebreus, eles estavam no Egito, a língua deles era que eles praticavam entre eles. Sim, exatamente. E Moisés, ele... Como o egípcio era a língua mais detalhada, né? Mais difícil, era só entre os egípcios que se falavam essa língua. Moisés, 40 anos, ele sofreu bastante em relação a isso, né? E assim, estamos caminhando, né, para os momentos de encerramento. Se nós pararmos para pensar muito bem, como é que Moisés ele está andando ali no deserto, pastoreando, e uma sarça começa a pegar fogo, ele não toma susto nenhum, ele ainda se aproxima daquela voz. Moisés ele tinha o hábito de conversar com Deus, né? Moisés ele não se surpreendeu quando Deus começou a falar com ele. Agora uma coisa, Moisés ele já tinha, eu creio que não era a primeira vez que eles conversavam. Até porque a Você sua falar mãe, audivelmente com Deus? eu creio que sonhos de alguma forma, entende? A comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Agora, então eu assim, acredito que audivelmente a Bíblia diz que foi ali. Né? só foi ali, exatamente. A partir dali. A partir dali. Agora sim, a sua mãe foi ensinada e falar dela que existiam outros homens antes que Deus ele falava com eles. Claro. Então assim, Moisés ele não se surpreendeu em momento nenhum. Então, quando eu creio que o momento que Moisés ele se surpreendeu foi somente sobre essa missão que era grandiosamente pesada, né? Exatamente. Então, neste momento que a gente começou a ter noção do qual era o trabalho que Moisés ia ter, quão grande, né? O nosso tempo, infelizmente, acabou.
eu acho que dá tempo a gente fazer rapidamente nossas considerações finais para a gente encerrar a nossa recapitulação de hoje. Isso. Esse estudo é muito profundo. A gente apenas faz uma pinceladas aqui de certos temas, sabe? Mas isso não se trata apenas de histórias do passado. Se trata do grande conflito ao qual estamos envolvidos. Não é? Existem forças ocultas aqui que oprimem as pessoas de todas as formas. E Deus está disposto a nos tirar dessa escravidão chamada pecado. E Ele já enviou o libertador chamado Jesus. Jesus já pagou o preço dos pecados de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. E Ele vai voltar e vai nos dar a libertação plena e completa. E isso que a gente tem que nos preparar para esse grande dia. Amém. Só um questionamento que às vezes muitos de nós nos fazemos, né? Que está aqui na parte de quarta-feira, que vem falando assim: já tivemos em uma situação semelhante? Quem nunca se sentiu em algum momento deprimido, desapontado, insatisfeito e até mesmo abandonado por Deus? Mas se esperarmos nele, né, Messias, né, Fábio? Com certeza. Ele tem resposta para nós. É isso Amém. mesmo. Amém. Deus é maravilhoso. E nós devemos, irmãos, termos muito cuidado, muita atenção e buscar cada vez mais o conhecimento de Deus através de sua palavra, porque nós vemos aí, através do estudo da lição, que Satanás está sempre operante no sentido de destruir o povo de Deus. Como o Messias falou, ele não gosta de ninguém. Né, Wagner? E Satanás é assim, ele quer destruir, quer matar, ele quer o máximo de pessoas que ele puder destruir, ele vai fazer isso. A gente viu que ele usou alguns hebreus, colocou como feitores ou capatazes para castigar o povo, o seu próprio povo, o povo hebreu. Então, como que a cabeça dessas pessoas estavam, né? Eles tendo que castigar o próprio povo hebreu, e tanto é dito que o faraó mandou castigar os feitores agora. Não mais só o povo. Castigar aqueles que eles tinham colocado como feitores do povo. Então, devemos estar sempre ao lado de Deus, sempre atento às investidas do inimigo, para que nós não sejamos ferramentas na mão do inimigo para oprimir e maltratar o povo de Deus. Certo. Agradeço a você pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família, e contamos com a sua presença no próximo estudo.